Oi guys, tudo bem? Gente, vocês já ouviram um CD novo da Priscila Alcântara? Essa aqui é a minha preferida. Sem querer eu fiz o que não podia fazer. Eu não sei a letra. Você Decidiu morrer só pra salvar minha pele. Salvar minha pele. Sem ser me fez ver que meu erro não teve poder pra nem definir o que seu amor salvou a minha pele. Hey guys, what's up? Tudo bem? Hoje eu quero falar com você sobre aquelas crianças que acham que dominam os kids, sobre os adolescentes que podem entrar e sair da sala VIP dos pastores quando quiserem, pelo menos eu, né? E sobre os jovens que muitas vezes são julgados sem necessidade. Isso mesmo, eu quero falar com você sobre nós, os filhos de pastores. Esse vídeo aqui eu vou falar sobre mais filhos de pastor, né? Mas eu acho que na verdade é qualquer jovem relacionado ao pastor. Esses dias eu tava falando com uma amiga minha e aí eu postei um meme lá sobre filho de pastor e aí ela falou: nossa, se eu que sou sobrinha de pastor sofro isso, imagina você. As pessoas acham que você ser relacionado ao pastor de qualquer forma dá a elas alguma liberdade de te julgar diferente do que os outros jovens, do que as outras crianças, do que os outros adolescentes da sua igreja. E eu acho isso muito errado. Gente, assim, filho de pastor é muito engraçado. Porque, cara, você vê isso desde criança, sabe? Não é tipo, quando é adolescente que não sei. A criança que corre assim no meio do culto enquanto o pai tá pregando, sobe lá no louvor enquanto a mãe tá lá, que faz birra. Tipo assim, eu acho muito feia a criança que faz birra. Mas é normal criança fazer birra de vez em quando. Mas vai lá o filho de pastor fazer uma birra, já vem as tias. Ai, esse pastor fica mandando a gente disciplinar os nossos filhos e o filho dele fica aí fazendo birra. Pois é, né, menina? Você precisa ver. Onde já se viu filho de pastor ficar atrapalhando o culto assim? Filho de pastor também é gente. Olha só, se você não sabia disso, fica aí um novo fato pra você. Filho de pastor também é gente. Eu acho que eu tô olhando mais pra minha cara do que pra câmera, então sorry for that. Sabe por quê que muitos filhos de pastores, quando chega na adolescência, fica nisso de querer de virar doido, de sair da igreja, de desistir de Jesus, de um monte de coisa? Eu acho que são por duas razões. A primeira razão é por conta que a pessoa não teve um encontro com Jesus. Porque é muito possível, filho de pastor, como filho de qualquer pessoa, é muito possível nascer, crescer na igreja, mas simplesmente ir por aquilo por obrigação, percebe? Porque o pai vai, a mãe vai, a avó vai, então eu tenho que ir também. E aí fica pensando, quando eu virar adolescente, quando eu fizer 15, 18 anos, eu vou sair e nunca mais ninguém vai me ver em igreja. Outra razão pode ser porque a pessoa teve sim um encontro com Jesus, mas por ser um ser humano, não aguenta a pressão dos irmãos. Então a pessoa pode ter tido um encontro com Jesus, mas mesmo assim ela não aguenta a pressão. E aí sai da igreja e começa a fazer um monte de coisa errada, percebe o que eu quero dizer? Então eu quero falar pra você que é filho de pastor, que é sobrinho, primo, que senta do lado do pastor no culto talvez. Cara, primeiramente, não se importe. Repete comigo. Não se importe com o que as pessoas vão dizer. Não se importe com o que as pessoas vão pensar. Você é ser humano, então você vai errar sim. Você vai fazer umas coisas que não são tão legais às vezes. Mas você tem que saber uma coisa, que me leva ao meu segundo ponto. Você é filho amado de Deus. Antes de a gente ser... Palmas pro meu português. Antes de nós sermos filhos de pastores, filhos de discipuladores, de líderes, de obreiros, de o que for, nós somos filhos de Deus. E isso é muito poderoso, porque quando você entende que você é filho de Deus, você não passa a viver com uma identidade de eu sou filho do pastor, então eu preciso ser perfeito. Você vive tipo assim, eu sou filho amado de Deus. Deus me ama como eu sou. Então, claro que eu vou tentar ser a melhor versão de mim todos os dias, mas se eu errar, quem se importa? Percebe? Porque
quando você entende que você é filho amado de Deus, tudo muda, percebe? Você não consegue mais se importar, você não consegue mais ficar, ai meu Deus, eu tô sentando direito, eu tô respirando direito. Você não fica mais nessa prisão da perfeição, percebe? Porque quando você entende isso, cara, você percebe que, ó, não importa se você é filho de quem, importa que você é filho de Deus. E porque você é filho amado, gente, tem uma coisa que eu gosto de falar, é sobre ser filho amado. Uma vez que você entende isso, você é liberto da prisão da perfeição. Eu quero até falar sobre isso um dia, a prisão da perfeição. Porque é algo muito bom de se falar. Mas, então, quando você entende que você é filho de Deus, cara, tudo muda, percebe? Então, algo é fato, nós somos referenciais nas nossas igrejas. Todo jovem que entrar vai ficar assim, ai, o filho de pastor faz isso, eu posso também. Isso é outra coisa que me irrita, sabe? Parênteses aqui. Cara, você não pode fazer nada, assim, diferente ou algo assim, talvez errado. Porque a primeira frase que qualquer pessoa da igreja vai te dar uma bronca é: olha só, Malu, você é filha do pastor. Você é exemplo para todas as meninas, todos os jovens dessa igreja se espelham em você. Tá bom que eu sou filha do pastor, glória a Deus que esse povo se espelha em mim, mas ninguém pode ter expectativa que eu não erre, tá bom? Vamos combinar aqui, ó, Maluzinha erra também, tá ok, igreja? Aí você começa a buscar viver a identidade de filho de Deus. E quando você é filho de Deus, você talvez seja até mais influente do que filho de pastor. Você tá percebendo? Tá fazendo sentido o que eu quero dizer? Às vezes eu explico as coisas e não sei se faz sentido. Mas tá fazendo sentido? Comenta aqui embaixo se tá fazendo sentido, por favor. Pra todos os filhos de pastores que estão aí assistindo, tamo junto, eu entendo vocês, tá bom? Mas ó, não vamos desistir, vamos ser influenciadores mesmo. Vamos usar essa posição onde Deus nos colocou pra influenciar e pra gerar muita coisa legal nas nossas igrejas, nas nossas cidades, nos nossos meios de influência, tá bom, galera? Comenta aqui embaixo se você tem alguma história de ser filho de pastor engraçada, talvez não de filho de pastor, mas de amigo ou referencial, ou apenas por você ser crente e você foi julgado que você teria que ser perfeito. Comenta aqui embaixo que eu vou gostar muito de ler isso também. Deixa o seu like no canal, se inscreve, compartilha esse vídeo com todo mundo. E é isso aí, hein, galera. Até semana que vem. Tchau!